Queridos, abra sua Bíblia junto comigo. Hoje nós vamos estar começando uma série de mensagens e eu tenho pedido e orado a Deus para que a gente desenvolva assuntos que venham trazer uma estabilidade cristã para você. Nós vivemos num tempo, e se a gente deixar, muitas igrejas viram mercado, o púlpito vira um balcão e vocês viram um cliente. Em que sentido? Eu vou dar aquilo que vocês querem e vocês vão exigir aquilo que vocês estão vindo comprar. Eu não penso igreja desse jeito. Eu, por mais de 20 anos, fui pastor itinerante. Pastor itinerante é uma mensagem diferente. É uma mensagem, eu sempre normalmente estava em congressos, grandes festas. Então, um outro tipo de mensagem que aquele público está esperando. Como pastor de igreja, a minha preocupação não é nem um pouco fazer aqui um culto daqueles, de vez em quando a gente faz, né? Aquele culto bem, mas a minha chamada que Deus trouxe para vocês é ensiná-los. É que vocês saiam daqui, eu preciso melhorar a minha vida, né? Então, nós vamos estudar hoje. Vamos entrar numa série de mensagens novas. Põe aí, já está aqui. Anote aí. O fruto do Espírito. Nós vamos estar falando sobre esse tema durante 10 domingos. 10 domingos. Eu já preguei sobre esse mesmo sermão, mas apenas em 1 hora. Em 1 hora já preguei sobre o fruto do Espírito, com todos os frutos ali. E logo percebo que não há um tempo vasto. Pois bem, nós vamos dividir, cada domingo vai ser um fruto. E eu queria fazer uma aliança com você, que você estivesse fechando um compromisso de você vir até o final. Outra coisa, igreja, novamente, não é aquele lugar onde você vem e estou me sentindo bem. Eu já falei isso aqui várias vezes. Igreja, você precisa vir e ser edificado. E ser edificado é você estudar, é você aprofundar na palavra. Então eu quero, junto com vocês, a partir de hoje, começando hoje a primeira, essa vai ser a primeira e tem mais 9 pela frente. O texto base de hoje está... outro conselho que vou dar para vocês. Já estou vendo algumas pessoas. Por favor, tragam caneta e papel. Aqui não é teatro e aqui não é cinema para você sentar e ficar só assim, vou ver o que o pastor vai falar para mim. Menino, anota, escreve, estuda, se aprofunde na palavra. Eu só vejo você uma vez por semana. Então estuda, marque a palavra, não se ache tão sabido que você não precisa. Marque, tenha o hábito de você trazer, aonde você for. Não fica escutando tudo, não. Escuta todo tipo de pregador, todo tipo de pastor. Marca, pega um papel, tua caneta mesmo aqui assim, ó. Levante a Bíblia, quem trouxe Bíblia aqui, por favor. Levante a Bíblia aí, quem trouxe Bíblia. Aí, por que você não trouxe Bíblia? O que você vai falar? Está no celular, mas nem celular é outra coisa, hein? Está proibido. Esses dias eu estava vendo uma foto aqui. Aproveitar só está nós mesmo aqui, o pastor já sabe como é que é, então está de boa, vamos lá. Esse dia eu peguei uma foto, alguém tirou uma foto de trás e eu vi alguém no celular. Irmão, na hora do culto, esse alguém estava lá no Facebook. Então, desliga esse celular aí. Agora é hora de reverência à palavra de Deus. Você não é doutor, você não é médico, não está morrendo ninguém. Então você desliga esse celular em nome de Jesus, que todo o demônio do costa a costa do celular seja repreendido aí, em nome de Jesus. Tá? Desliga. Reverência. O que é reverência? Você está num ambiente que é um ambiente para você ouvir a palavra de Deus. Aqui não é lugar de comida, não é lugar de pipoca, não é lugar de trazer doce, não. Aqui é lugar de nós adorarmos ao Senhor. E precisa de reverência. Eu vi essa foto aí. E é gente da nossa igreja. Tá bom até aqui. Vamos lá. Bora. Põe o texto aí. João 14:16.
Diz a palavra do Senhor assim: eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará um outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito da verdade, preste atenção. Volta lá um pouquinho. Eu quero que você aprenda a ler e compreender o que você está lendo. Tá? Leia e compreenda. Eu rogarei ao Pai. Quem está falando isso? Jesus. Eu rogarei ao Pai e Ele vos dará. Quem vai dar? Deus, o Pai. Vos dará o Consolador. Quem é o Consolador? O Espírito Santo. Para quê? Para que fique convosco para sempre. Por quê? Porque Jesus estava subindo naquele momento e os discípulos estavam com medo. Vamos ficar sozinhos. Jesus falou: vocês não vão ficar sozinhos. Próximo. O Espírito, quem é esse Consolador? O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber. Então perceba aí, o Espírito Santo não é para quem não é de Deus, porque não o vê, nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Fica aqui, olha só, Ele habita convosco, Ele mora conosco, Ele está aqui conosco. E Ele estará em vós. Então assim, Ele habita e Ele está. Ele está conosco e Ele está em nós. Bora, próximo. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Jesus dizendo: ainda um pouco e o mundo não me verá mais, mas vós me vereis, porque eu vivo e vós vivereis. Naquele dia conhecereis que estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, presta atenção, aqui Jesus já falando. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado de meu Pai. E eu o amarei e manifestarei a ele. Jesus só pode se manifestar a você se você guardar os mandamentos de Deus. Próximo. Disse-lhe Judas, não Iscariotes: Senhor, de onde vem o que há de manifestar a nós e não ao mundo? Jesus respondeu e disse-lhe: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viveremos para ele, e faremos nele morada. Próximo. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras. Olha só. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras. Como assim eu não amo Jesus? É muito fácil você identificar. Tem muita gente que fala assim: eu amo Jesus. Bom, é fácil identificar. Quem ama Jesus, guarda suas palavras. Quem guarda sua palavra, vive seus mandamentos. É simples a conta, assim. Ora, a palavra que ouviste não é minha, mas do Pai que me enviou. Tenho-vos dito isso, então, estando convosco. Mas aquele Consolador, de novo, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas, e vos fará lembrar de tudo o quanto vos tenho dito. Então entenda assim, palavra, para eu seguir o mandamento de Jesus, eu li, eu guardei. Como é que vou seguir? Quem que vai me lembrar? Quem que vai fazer eu andar? O Espírito Santo de Deus. Próximo. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vos la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Ouviste o que vos disse: vou e venho para vós. Se me amasseis, certamente exultareis por ter dito: vou para o Pai, porque o Pai é maior do que eu. Amém? Desde da primeira leitura que nós fizemos, aqui há uma tricotomia de palavras e de passando uma palavra, uma responsabilidade para outra: Pai, Filho e Espírito Santo. Para eu começar a falar do fruto do Espírito, eu preciso falar para você quem é o Espírito. Não dá para eu falar para você do fruto do Espírito se eu não falar para você quem é o Espírito Santo. E poucas vezes a gente ouve falar quem é o Espírito Santo. A gente fala de Deus, a gente fala de Jesus,
e a gente parece que o Espírito Santo é uma entidade um pouco aleatória, abstrata, mas quem é? O Espírito Santo está entre nós. E ele foi deixado, Jesus disse assim: eu vou para o Pai, mas não vos deixarei órfãos, eu vos enviarei o Consolador. O Consolador. E Jesus subiu. E aí os discípulos ficaram tristes. E Jesus tinha dado uma ordem para eles: ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. E eles estavam nos cenáculos todos reunidos, Atos dos Apóstolos, e de repente um vento, como um vento impetuoso, invadiu toda aquela habitação, e todos foram cheios do Espírito Santo. Amém? Todos foram cheios. Então, crente tem que buscar ser cheio do Espírito Santo. Por isso está cheio de crente que vive uma pendenga de vida. Vive bebendo, vive no bar bebendo, vive fazendo coisa errada e está na igreja. Mas por quê? Porque não busca ser cheio do Espírito Santo. Paulo já ensinou: não se embriagueis de vinho, na qual vai haver contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Mas hoje estamos vivendo um tempo que ninguém quer Espírito Santo, porque pensa Espírito Santo é meninice. Não, irmão, Espírito Santo de Deus é o que nos dá força para continuar avançando. Pois bem, o Espírito Santo é uma pessoa. Há uma trindade na qual nós cremos: Pai, Filho e Espírito Santo. Jesus disse assim: ide por todo o mundo, ide, pregai o Evangelho. Ide por todo mundo, pregando o Evangelho e batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E você leu lá em João que ele está vindo no nome de Jesus. O Espírito Santo é como uma pessoa divina. E como pessoa, ele tem emoções, ele tem características que o ser humano tem. Vamos lá. A primeira característica que o Espírito Santo tem: ele é inteligente, ele tem inteligência. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, você que está marcando, vai marcando aí, capítulo 2, versículo 10 e 11. Eu já vou lendo aqui, está escrito: meu Deus nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Mas Deus revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Porque qual homem sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Então o Espírito Santo, ele foi deixado a este mundo para auxiliarmos. Ele é uma pessoa. Nós vamos entender que lá, ainda hoje nós vamos falar um pouquinho sobre isso, só para você entender. Olha a seriedade do Espírito Santo. Se você blasfemar contra o Pai, contra o Filho, tem perdão. Contra o Espírito Santo não tem perdão. Blasfema contra o Espírito Santo, não tem perdão. Então, para você ver o qual é sério essa figura do Espírito Santo. Ele é inteligente. O Espírito Santo tem emoções. Efésios capítulo 4, versículo 30. E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual estáis selados para o dia da revelação. Então, olha a emoção que o Espírito Santo tem assim. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus. Se Paulo está escrevendo isso, porque tem pessoas que entristecem o Espírito Santo de Deus, que estão entristecendo o Espírito Santo de Deus. Isso para a gente não ter uma consciência do céu, irmão. Às vezes a gente precisa desligar um pouco das coisas da terra e perceber que existe um sobrenatural, existe uma ação que está além daquilo que nós possamos imaginar. A primeira estratégia de Satanás é mostrar para o ser humano que ele não existe.
A primeira ação do diabo na vida das pessoas é falar para elas que ele não existe. O Espírito Santo tem emoções, ele se entristece. E quantas vezes você se entristeceu o Espírito Santo de Deus? Quantas vezes? Se a gente vive uma vida que não consegue ter uma firmeza de fé, firmeza espiritual, e de novo, irmão, firmeza, é que eu sempre falo, igreja, firmeza em Jesus é outra coisa. Tem pessoas que às vezes estão fora de igreja, mas são firmes em Deus, porque tem uma conduta de seguir a palavra de Jesus. Ele não pode congregar por N motivos, mas ele é firme. Agora tem pessoas que estão na igreja, mas não estão firmes em Deus, porque ele está dentro de uma religião, ele está dentro de um ambiente religioso, mas ele não segue os mandamentos de Deus, e a gente leu aqui. Aquele que me ama segue minhas palavras. E ele vem dizendo, nesse esbojo, nesse contexto, e eu vou deixar com vocês o Consolador. Ele está dizendo, olha, eu vou deixar ele aqui, ele está vindo no meu nome. E aqui a gente está entendendo, e você está aprendendo, que o Espírito Santo se entristece. Quantas vezes você tem entristecido o Espírito Santo? Como é que eu posso entristecer o Espírito Santo, pastor? Às vezes as lacunas de vida que você vive, lá e aqui, lá e aqui, lá e aqui, lá e aqui. Nunca aciona o Espírito Santo para te ajudar em nada. Confia sempre em você. Ele tem emoções. Romanos capítulo 15, versículo 30. E rogo-vos, irmãos, por nós, Senhor Jesus Cristo, e pelo amor do Espírito, que combatais comigo nas vossas orações, por mim e a Deus. Aqui Paulo, para que seja livre dos rebeldes que estão na Judéia e que está em minha administração, que em Jerusalém faça, ou seja, bem aceita pelos santos. Mas a primeira parte, e rogo, irmãos, vosso Senhor Jesus Cristo, pelo amor do Espírito Santo. Então olha só, ele entristece e ele ama. Então ele tem emoções. Então às vezes nós precisamos ter esse tipo de cuidado. A gente só vai, você vai falando assim só, Jesus, Jesus, Jesus. Pastor, mas é errado eu só falar Jesus? Não, não é errado. Mas a Bíblia dá papéis específicos. Jesus está falando, eu estou indo. Ele vai estar entre vós. E quantas vezes na tua casa você não dá liberdade para o Espírito Santo de Deus? Quantas vezes você entristece o Espírito Santo de Deus com a sua conduta? Pela sua conduta. Vamos lá. O Espírito Santo tem vontade. 1 Coríntios, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versículo 11. Mas um só é o mesmo Espírito, opera todas as coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Então aqui mostra o Espírito Santo com vontade. Eu vou dar. Mesmo, volta o versículo, Ítalo, por favor, está no início aí? Mas um só, Coríntios. Mas um só e o mesmo Espírito opera todas as coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. O Espírito Santo é o que reparte dons. E ele faz como ele quer, e ele reparte do jeito que ele quer. E isso mostra o quê? Que ele tem vontade. Então muitas vezes você vê alguém com alguma coisa, por isso você tem que tomar muito cuidado com inveja. Porque você vê Deus usando alguém, você vê Deus manifestando a vida de alguém, e você começa a ter inveja daquela pessoa. Você não pode ter inveja, porque quem deu aquele dom foi o Espírito Santo. Lembra de José? Quem que deu a capa para José? O pai dele. Os irmãos queriam matar José, por quê? Porque eles falaram assim, o pai gosta mais dele do que nós, porque deu uma capa para eles. Em vez deles pegarem aquela capa ou ir lá reclamar com o pai, eles resolveram matar. Então toma muito cuidado quando você vê algumas pessoas com talento, se você vê Deus usando pessoas, porque às vezes através disso você está entristecendo o Espírito Santo, porque ele dá o dom e reparte como ele quer. Eu posso buscar um dom? A gente já aprendeu aqui na nossa aula do VPS sobre dons e talentos. Mas aqui você está entendendo, particularmente a cada um, como quer. Então eu vou fazer isso, se eu fizer isso, ele vai me dar isso?
Não, Ele faz do jeito que Ele quer. Ele pode te dar? Lógico que pode. Nós vamos falar, dentro desses domingos, nós vamos falar sobre o amor, que lá está uma sequência, e vão passar pelos dons que você pode, a gente tem direito de acessá-los. Mas é entendendo, toma muito cuidado. Às vezes você vê uma pessoa com dons, com talentos, e o fato de você sabe que a inveja, normalmente quem fala mal de alguém é porque ele não está na altura daquela pessoa. E a única maneira que ele achou para chegar perto de alguém é quando ele fala mal, aí para aquela pessoa descer. Então tome muito cuidado quando você vê alguém e você está criando um ranço de alguém, que isso pode ser um despertar do diabo na tua vida para você deixar o Espírito Santo triste. E interessante que quando você fala de alguém, deixa eu só falar uma coisa para você. Tome cuidado com o que você fala, que sempre chega no ouvido de quem você falou, de quem você está falando. E o que eu acho mais engraçado é que tem pessoas que ainda vai falar de você para amigos que é seu. Aí você acha que um amigo teu não vai falar para você? Sim ou não? Eu acho que vai, irmão. Eu acho que vai. Agora a pergunta é, por que a pessoa vai e fala? Se você não concorda, se você não está gostando, irmão, guarda para você. Toma com Coca-Cola, come um número 1 e tá bom, vai para casa. Agora você ir visitar alguém e ficar falando, não, porque eu não falei, porque eu não gosto, porque isso, porque aquilo. Você viu fulano, você viu a ciclana? Ai, no pastor e bababá, e eu não concordo. Você não concorda com o quê, filho? É engraçado, irmão, que sempre chega no ouvido. Você fala, chega no ouvido. Então toma cuidado, porque às vezes quando você está vendo alguém, outra coisa, quando você vê alguém na internet, Deus usando, Deus falando, irmão, cada um vai responder pelas suas mazelas, entenda isso, cada um. Mas tome muito cuidado. Porque às vezes você vai falar de alguém, não é porque alguém está errando, não, porque você está com inveja, que você queria estar no lugar daquela pessoa. Então tome muito cuidado. Fazer comentáriozinho na internet, fazer comentáriozinho nas pessoas. Toma cuidado com isso. Porque às vezes um comentário que eu faço, se a gente está aqui junto, a gente precisar resolver alguma coisa, vamos resolver. Nós estamos no mesmo ambiente, a gente é uma comunidade. Agora, eu não conheço a pessoa, não conheço o ciclano e outra coisa. Não acredito em tudo que você vê. Pode ser verdade? Sim. Como pode ser? Como pode ser? Mentira, irmão. Então toma cuidado. Seja inteligente. Para de ficar julgando as pessoas porque as pessoas estão falando. Vou abrir aspas aqui para fechar em 1 minuto. Isso aqui está na internet, você só procurar. Uma irmã sobe num púlpito, pastor ministrando a ceia. Ela sobe num púlpito. Ela quer falar alguma coisa. Pastor gentil dá um microfone para ela. E ela na frente da igreja fala assim: irmãos, eu estou aqui hoje falando e eu quero falar para toda a igreja que eu tenho um caso com o pastor. Fazia parte disso aí? Mas foi bom, que se assustaram aqui. Baixa só um pouquinho isso aqui, baixa. Ó, eu tenho um caso com o pastor. Toda a igreja, Santa Ceia, imagina como é que ficou a igreja. Imagina, toda a igreja. O culto acabou ali, a esposa desceu. Você está louca, menina, você está louca? Eu falei, não, tem um caso com ele sim, tem. E para mostrar, eu vou falar um detalhe. E ela falou um detalhe íntimo do pastor, que só a esposa conhecia. Resultado, o pastor perdeu a igreja, o pastor perdeu a família, o pastor perdeu tudo. O pastor foi morar no meio do mato, perdeu tudo. Passados-se anos e anos, o pastor é convidado para orar por alguém no hospital, que estava em estado terminal de câncer. E quando ela chega lá, ele falou: pastor, eu queria lhe pedir perdão, porque eu falei aquilo lá na igreja aquele dia. Como que a mulher fez? Ela gostava do pastor e ela era enfermeira. E o pastor um dia foi fazer uma cirurgia, ela era enfermeira, e ela viu as partes íntimas do pastor, e ela levantou esse falso na vida dele, e acabou com a vida do pastor. Então, o que eu quero dizer com isso? Tome muito cuidado com o que você acredita, que pode ser verdade, como pode ser mentira. E aí você julga alguém por uma mentira. Então, se você não sabe, não sei. Não falo nada. Vamos parar de ser atirador de pedra. Então, o Espírito Santo tem vontade. Então, você vê alguém, você vê Deus usando, você vê Deus fazendo, ore por aquela pessoa. O Espírito Santo na criação e na história bíblica
O Espírito Santo ele tem uma participação na história. O Espírito Santo na criação, Gênesis 1 e 2. Então falamos dele, das particularidades, emoção, agora a participação do Espírito Santo na história da Bíblia. Gênesis 1 e 2. E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Há um outro texto, quando Deus desce para fazer o homem, Ele vai dizendo assim: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Quando Ele usa o texto, façamos o homem a nossa imagem e semelhança, está ali, e disse Deus, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Há um entendimento de duplicidade, de plural. E aqui entendemos o papel do Espírito Santo. E eu sempre, quando eu falo sobre esse texto, eu falo sempre do papel da criação. Jesus estava ali, o Filho, Deus estava ali e o Espírito Santo. O Espírito Santo representa o quê? Água. Jesus vai lá, pega o pó da terra, põe na mão. Isso eu estou falando, tá? Você não vai encontrar na Bíblia não, tá? Pelo amor de Deus. Jesus pega, dá para o Espírito Santo. O Espírito Santo representa o quê? Água. Terra com água forma o quê? Barro. Formou barro, começaram a esculpir o ser humano, fizeram o Adão esculpido, só que ele estava sem vida. Um participou, o outro participou, agora precisava ter vida. Levaram o boneco. Deus soprou nas narinas do boneco. E o boneco começou a ter vida. Então olha só, na criação, lá estava o Espírito Santo. Qual outra parte? O Espírito Santo no Antigo Testamento. Juízes capítulo 6, versículo 34. Então vemos o Espírito Santo na criação. No Antigo Testamento. Então o Espírito do Senhor revestiu a Gideão, o qual tocou a buzina, e os abisritas se ajuntaram após ele. 1 Samuel, capítulo 16 e 13. Então Samuel tomou o vaso de azeite e ungiu-o no meio dos seus irmãos. E desde aquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e se tornou a Ramá. Dentro do Antigo Testamento, há uma diversidade de ações do Espírito Santo. A Bíblia, normalmente, há interpretações, visões interpretativas, sobre quando diz o Espírito, o anjo do Senhor. Lembra de Sansão? Sansão, o Espírito do Senhor apoderava dele, e ele tinha uma força monumental. Só que teve um dia que Sansão foi brincar com o pecado. Ele conheceu quem? Dalila. E aí ele começou a brincar. Só que Dalila foi comprada, porque eles queriam saber qual que era o segredo de Sansão. Cuidado com os amigos que você está tendo, hein? Cuidado, porque às vezes quer descobrir os teus segredos. Não abra a tua casa para quem você não conhece, porque às vezes quer descobrir o teu segredo. Cuidado. Ai, pastor, não tem um segredo. Você entendeu o que eu quero falar? Tem gente que fica com tudo só para ganhar, só para ganhar. Aí na primeira, não, fulano, então cuidado, se preserve. Sansão começou a brincar com Dalila. Ela falou: qual que é o teu segredo? Ele falou: não, meu segredo é comprar umas cordas novas, pode me amarrar. E ela foi lá, pegou uma corda nova, amarrou, e ele acordou, e quando ele levantou, ele fez isso, estourou a corda. Ela ficou chateada. E mulher chateada, falou: você não me ama, Sam, você não me ama, você não me ama, Sansão, você não me ama, e tal. Ele olhou para ela: eu amo você sim, Dandan, eu amo você. Ela falou: você não me ama, por quê? Porque você não conta o teu segredo. Ele falou: eu vou te contar. Aí o besta do homem, por isso que toma cuidado, viu, homem? Qualquer risadinha você fica: cuidado, besta. Pode ser uma dalilona aí para te arrebentar, viu?
Depois fica cantando aí. Tá chorando por quê? Cuidado, tá? Aí ele falou, aí ele, com aquela cara lá, conta pra mim, Sam. Eu falei, eu vou contar, Dan. Meu segredo é o seguinte, é o meu cabelo. Ela falou, tesoura. Sansão dormiu, ela foi lá e uau, cortou. Quando ele acorda, lá no livro de Juízes, ele diz assim, levantar-me-ei como das outras vezes. Que ela gritou assim, Sansão, os filisteus estão aqui. Ele disse, levantar-me-ei como das outras vezes irei enfrentá-los. E aí o versículo seguinte, e não sabia Sansão que o Espírito do Senhor tinha se retirado dele. Então é o Espírito do Senhor que te faz avançar e te dá força. Então no Antigo Testamento há ações do Espírito Santo. Então vamos lembrar. Falamos das emoções, falamos da participação do Espírito Santo na criação. E agora ele na história do Antigo Testamento. Mas no Novo Testamento, abra lá em Lucas capítulo 1, versículo 35. Lucas capítulo 1, versículo 35. E respondeu o anjo e disse-lhe, descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Pelo que também o santo que de ti há de nascer será chamado filho. Olha só, descerá sobre ti o Espírito Santo. Então, a ação do Espírito Santo no Novo Testamento. Isso foi antes, né, de Jesus. Enquanto Jesus estava exercendo o seu papel, o Espírito Santo não estava. Quando Jesus termina o seu trabalho divino na terra, de conectar o ser humano novamente diante de Deus, ele morreu, ele ressuscitou e agora ele volta ao Pai. E o povo dizia, como é que a gente vai ficar? Eu não vou deixar vocês órfãos não, eu vou voltar um dia, mas eu vou deixar o Consolador. Então, esse é o Espírito Santo na sua função no Novo Testamento. Mateus capítulo 3 e 16. Também está escrito assim, e sendo Jesus batizado, olha só, no nascimento dele e no batismo dele. E sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, e vindo sobre ele. Então entenda que o Espírito Santo tem um papel crucial na vida do mundo, da igreja, da história, do ser humano. Aí uma pergunta, você já conversou com o Espírito Santo? Você já tentou um relacionamento com Ele? Se não, faça isso. Faça isso. O Espírito Santo na vida do crente. Falamos das questões pessoais dele, falamos na ação dele no Antigo Testamento, na criação, no Novo Testamento. Agora o Espírito Santo na vida do crente. João capítulo 16, versículo 8. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. O Espírito Santo convence o homem do pecado. O que eu estou pregando aqui, se não tiver ação do Espírito Santo de convencer alguém para vir para Jesus, não adianta nada eu falar. Por isso que está cheio de pregadores que ele pensa que é pela sua mensagem, pela forma do que ele prega, que as pessoas se atraem a Jesus. Eu tenho um papel crucial que é pregar o Evangelho, pregar essa verdade. Mas quem convence o homem do pecado é o Espírito Santo. Você conhece pessoas que parece que nunca se convertem? Essa semana tem um cantor, é um funkeiro, não conhecia o nome dele. Como é o nome dele? Obrigado. Quem falou? Patrick. MC Patrick. JP. Esse menino, eu fui ver a história dele, e
tem um documentário no YouTube falando dele. É desses meninos que ganharam muito dinheiro, que ficou rico, ficou famoso e tinha tudo. Só que ele ia cortar cabelo num cabeleireiro dele. E o cabeleireiro dele é um pastor. E ali, conversa vai, conversa bem, ele foi sendo ministrado. Esse menino se converteu. Agora eu vou falar, existem alguns tipos de conversão. Tipo assim, um grande cantor se converteu. Aí ele vem para a igreja, só que ele continua ganhando dinheiro. Amém? Tem vários disso aí. Ele vem para a igreja, se converteu. Aí ele continua fazendo show, continua fazendo a vida. Esse não. Esse ele cancelou todos os shows dele. Está lá no YouTube ele fazendo o último show. Ele falou, esse aqui é o último show de funk que eu estou fazendo. Porque eu estava vivendo uma vida de vazio. E eu encontrei esse vazio. Eu encontrei Jesus como Salvador. Isso no meio do baile funk. Ele levantou uma placa, Jesus é minha salvação. Só que para ele cancelar o show dele, ele está pagando 3 milhões de reais de multa. E ele falou assim, eu sei, se você perguntar, está tudo bem, está faltando alguma coisa? Não está faltando nada, mas já não estou como eu estava, porque eu prefiro pagar, mas quando está certinho naquilo que Jesus tem para mim. Olha só, irmão, e você não tem nem $3 aí, se acha o MC. Ele está pagando uma multa de 3 milhões de reais, porque ele não quer ter uma vida errada, e você, porque qualquer coisinha, eu vou te pedir, não quero mais isso. Pelo amor de Deus, irmão. Agora, por que eu estou falando isso? Quem que convenceu esse menino? Foi o cabeleireiro? Não foi, irmão. Não foi. Para ter uma conversão desse jeito, uma conversão de você perder. E Jesus falou uma coisa, presta atenção. Aqueles que me seguirem, aqueles que tiverem, Jesus falou assim, não pensem vocês que eu vim aqui trazer paz. Eu vim trazer divisão. Jesus falou isso. Achei para mim. Divisão entre pai, entre filho. Por que ele está dizendo isso? Quantas pessoas estão criticando esse menino? Ele falou que ele perdeu vários amigos. Várias pessoas que estavam do lado dele hoje já não estão mais. Divisão, porque quando você recebe Jesus, você já não tem mais outro tipo de companhia. Mas o que eu quero, assim, deixar crivado assim para os irmãos entenderem, é que quem convence o homem é o Espírito Santo. É só Ele. Agora, por que tem gente que não é convencida? Porque talvez nunca abriu a porta como tem que ser aberta. Jesus disse o quê? Eis que estou à porta e bato. Tem gente que fica com a porta fechada só ouvindo Jesus falar. Não vou ouvir daqui, está bom aqui, estou bom aqui, não precisa abrir não. Agora, quando o Espírito Santo mesmo converte, irmão, você paga multa de 3 milhões, você vai fazendo tanta coisa. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei, e ele comigo. Mateus 10:34. Não cuideis que vim trazer paz na terra. Jesus falando isso aí. Presta atenção. Não cuideis. Jesus, acho que essa versão aqui é meio nordestina. Não cuideis do ser, que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Porque eu vim pôr em dissensão. Dissensão é divisão. O homem contra o seu pai. Olha só. A filha contra a sua mãe. E a nora contra a sua sogra. Aí alguém pergunta, mas Jesus veio trazer isso? Sim. Porque quando você recebe Jesus, as pessoas ficam contra você. Você, em vez de ir com as pessoas, você escolhe Jesus. E isso que é difícil, irmão. Que todo mundo quer estar no meio de todo mundo. Ele não quer perder nada. Ele quer vir para Jesus achando que vai continuar do mesmo jeito. Perguntaram para Jesus, Jesus, eu posso te seguir? Eu posso te seguir? Ele falou, rapaz, não segue não. Porque o Filho do Homem não tem nenhuma cabeça onde repousar. Não segue não. Então seguir Jesus sem abrir mão dos deleites da vida, isso não é conversão. Isso é sinal que você não foi convertido pelo Espírito Santo de Deus. Porque Ele tem poder. Então o que eu estou falando aqui, ó, aqui, eu estou falando aqui, pode entrar no ouvido e sair no outro.
Quantas vezes, eu já falei, esse tipo de mensagem, vocês sabem, vocês estão comigo aqui desde o início, é todo domingo, é raro quando não tem um tipo de mensagem assim. Pastor, você vê mudança? Vejo, graças a Deus, eu vejo. Uns 2, não, estou brincando, bem mais. Graças a Deus. Mas tem uns que não muda, não muda. Você acha que eu vou ficar, ai meu Deus, por quê? Eu? Não, eu estou pregando, irmão. Está aqui a palavra. Quem convence, quem é? O Espírito não sou eu, não. Está cheio de crente querendo que o pastor seja delivery. Sabe? Pastor, o senhor pode, mas não vive a palavra, irmão. Pastor não é delivery, não. Pastor, o senhor pode vir orar aqui em casa, que tem uns troços ruins. Pastor, é o que? Expulgador de fantasma? Não vem, pastor, vem que eu estou sentindo uns arrepios. Oxi! E o que eu tenho a ver com teus arrepios? Não, que tua oração é mais forte. Quem falou? Se você não mudar de vida, irmão, se você não mudar, se você não entrar na palavra, mas não há oração no mundo que vai dar jeito. E aí eu sou sincero com você, não fico te enganando, não. Eu poderia te enganar, não, irmão, eu vou lá, Deus é comigo, eu vou colocar as mãos, eu vou fazer isso, Eu enganar você? Não, e você continuar na mesma vida? Pastor, ora, pastor, o meu fígado está ruim, ora por mim, e você não para de beber? Ai, pastor, saiu aquela dor, comemorei com um copo de cachaça. Ai, pastor, o meu pulmão, e não para de fumar, não para de se drogar. Pastor, eu estou com uma ansiedade, é lógico, fica bebendo, colocando um monte de coisa dentro de você. Aí depois que dá trabalho para mim. Pastor, rapaz, vai te converter, rapaz. Vai se converter, vai viver a Bíblia. Lógico que eu estou aqui, pastor, pode contar comigo, ué. O que a Bíblia fala? Do que se queixa o homem? Do que? Dos seus próprios pecados, irmão. Eu estou aqui todo domingo aqui falando, se converte, Deus vai dar. Você não quer ouvir? Você acha que eu, um ser igual a você, eu vou te convencer? Irmão, vou não. Se o Espírito Santo não está convencendo você, você pode mudar de igreja, você pode, tenta. Às vezes é isso. Às vezes é o pastor, você não gosta do jeito que eu falo. Às vezes tenta. Vai lá, às vezes vai dar certo. Mas se não viver isso aqui, ai, pastor, meu casamento, me ajuda, tem misericórdia de mim. Pastor, minha mulher quer me largar, ela quer ir embora. Só vive descendo um tapa na cara dela. Aí eu vou lá, pastor, demônio, pastor. Pegou e eu nem vi. Aqui, seja gentil. Vamos orar, a vontade de pegar. Assim, não tem como mudar, se você não resolver mudar. O Espírito Santo, a Bíblia, Jesus é educado. Entenda uma coisa. Ele nunca vai invadir a tua casa se você não deixar. Eis que estou à porta. Ele não é invasor. Jesus é um convidado. E só vai entrar na tua vida se você convidar. Entenda isso. O Espírito Santo que convence. O Espírito Santo regenera e santifica. Tito 3:5. Livro de Tito, lá no Novo Testamento. Não pelas obras de justiça que havemos feito, mas segundo a sua misericórdia nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. É o Espírito Santo quem regenera e santifica. Quer buscar ser santo? Se enche do Espírito Santo de Deus. Quer ser diferente? Se enche do Espírito Santo de Deus. Quer ter uma nova vida? Quer ter uma vida de santidade, regenerado? Se encha do Espírito Santo de Deus. Sai da teoria da Bíblia e se encha, viva ela como tem que ser. O Espírito Santo regenera e santifica. O Espírito Santo habita nos crentes. 1 Coríntios, primeira carta de Paulo aos Coríntios 3:16. O que diz lá? Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Então olha só, não sabeis vós que sois o templo de Deus. Quem que é o templo de Deus? Eu sou o templo de Deus. E o Espírito de Deus habita
em mim, habita em você. Bom, se ele habita em mim, por que eu trato, por que eu levo de qualquer forma o templo de Deus? Você sabe que as mazelas da vida, principalmente as drogas, todas elas, tudo aquilo que faz mal para você, tudo aquilo, um motivo que o diabo dá tanta vazão para isso e o ser humano aceita com tanto fervor isso, é que acaba destruindo justamente aquilo que Paulo está falando ali do templo de Deus. Então zele pelo teu corpo, zele pelo que você ingere, cuida do teu bem-estar físico, zele. Como é que eu vou fazer isso? Sendo cheio do Espírito. Não tem como, não tem partes aqui. Aqui você precisa ser cheio do Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo guia o crente. Romanos capítulo 8, versículo 14. Ele que nos guia. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Aí eu faço a pergunta, de baixo para cima. Quem é filho de Deus? Qual que é a resposta? Todos aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus. Como é que eu sei que eu sou guiado pelo Espírito de Deus? Você não vive as tuas vontades, você vive a vontade de Deus. É simples. Então nós somos guiados. Hoje nós perdemos, irmãos, os crentes de antigamente, tudo que ia fazer dobrava o joelho para pedir resposta de Deus. Ele ia comprar, pedia resposta de Deus. Ele ia mudar, pedia resposta de Deus. Tudo. Você lembra disso? Não sei se você é crente há tanto tempo. Mas antigamente era assim. Hoje a gente lembra de Deus quando é errado. Hoje as pessoas lembram de Deus quando não deu certo. Mas você falou com Deus quando foi fazer? Você conversou com Ele quando você foi comprar? Você pensou, é da vontade de Deus ou não? Eu vou comprar outra casa, é da vontade de Deus ou não? Não, pastor, eu que sei, eu conheço. Você não é um coitado. Se não for o Espírito Santo de Deus te guiando. E outra coisa, quem que levou Jesus no monte e ofereceu tudo para Ele? Quem foi? Satanás, irmão. Então não pense que ter dinheiro é sinal que você tem bênção de Deus. Nem sempre. Leva essa. E não pense que quem não tem dinheiro, está sempre apertadinho, está longe de Deus. Porque o único que ofereceu todo o dinheiro e todo o poder foi Satanás para Jesus. Então ter dinheiro, ter posse, ter condições, isso não é um requisito. Eu sou abençoado por Deus. Será? Como que foi construída essa riqueza? Às vezes de forma ilícita. Então tudo que você for fazer, ponha nos pés de Deus. Vou mudar de cidade, vou orar a Deus. Vou comprar outro carro, vou orar a Deus. Amor, vamos alugar uma outra casa, vou orar a Deus. Tenha esse costume dentro de você. Pastor, mas eu estou vendo aqui, é tudo certinho aqui para mim. Você orou a Deus? Você pediu resposta para Ele? Pastor, Deus dá sinal para a gente? Lógico que dá. Alguém já teve experiência de orar, fazer um pedido a Deus, você fazer um pedido e Deus se revelou de alguma maneira para você? Amém? Tem gente. Então é possível isso. Se você nunca teve isso, eu convido e desafio a você, viva, ande com o Espírito Santo de Deus. Ande com Ele. O Espírito Santo de Deus dá discernimento para você. O Espírito Santo guia o crente. O Espírito Santo capacita o crente e dá dons espirituais. Atos dos Apóstolos 1 e 8. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós. O Espírito Santo guia o crente. O Espírito Santo capacita e dá dons espirituais. 1 Coríntios 12, capítulo 4 ao 7. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E há diversidade de mistérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Então o Espírito Santo capacita e dá dons espirituais. Irmãos, deixa eu fazer uma coisa com vocês. Agora é 9h58. Posso ir até 9h10? Amém? Se você não puder ficar, fique à vontade.
mas eu preciso terminar. Só me dá mais 10 minutos, tá? 10 minutos. O Espírito Santo e a igreja. O Espírito Santo edifica a igreja. Efésios capítulo 2, versículo 22. Abra aí. Irmão, eu queria que, assim, venha com a Bíblia o próximo domingo e tenha prazer na palavra. Sabe, tenha prazer em aprender, em ouvir, em descobrir. Tenha esse prazer. E quem dá isso é o Espírito Santo de Deus. Peça a Deus, tenha prazer. A hora que eu falei para você aqui, pode ficar mais 10 minutos? Irmão, isso é um absurdo. Se fosse num show do Gustavo Lima, que você já foi, ou no show não sei de quem lá, se ele falasse, pessoal, o show está atrasado 1 hora, você ficava lá. E aqui eu tenho que pedir para você, porque eu sei que tem gente que fala. Entendeu? E gente que fala, de 1 hora do culto, fala, pastor, passou. Irmão, vigia em nome de Jesus. Se eu estivesse vendendo aqui alguma coisa para você, eu estou dando a palavra. E quando você fala, você está sendo usado pelo diabo. Leve isso para você. Porque tudo aquilo que destrói o que Deus está querendo fazer e você fala o contrário, isso não vem de Deus. O Espírito Santo edifica a igreja, Efésios 2 e 22. No qual também vos justamente sois edificados para a morada de Deus no Espírito. Então quem edifica a igreja? É o Espírito Santo de Deus. O que edifica? Uma igreja sem o Espírito Santo de Deus não tem como ir para frente, irmão. O pastor pode falar bem do jeito que for, pode ter visibilidade do jeito que for, mas se a igreja não tiver a primazia da palavra e o Espírito Santo de Deus atuando, não tem como. Cada igreja tem liturgia, amém? O que é liturgia? Tem igreja que canta 3 hinos da harpa. Quem conhece aqui? Levanta a mão assim. Canta 3 hinos da harpa. Depois as irmãs cantam, o círculo de oração canta, o coral canta. Isso chama-se liturgia. A nossa liturgia canta-se um louvor, faz uma apresentação no meio, em seguida é a palavra. Depois nós vamos embora. Isso chama-se liturgia. E a liturgia tem que ter que isso faz parte da organização do culto. Mas, se você anda pelo Espírito Santo, o Espírito Santo às vezes ele sai da liturgia. Hoje eu cantei algumas canções aqui, que você que está me acompanhando, não tem esse costume de ficar cantando, como eu cantei aqui. Mas você não percebeu que enquanto eu estava cantando, eu estava visitando pessoas aqui. Agora, será que o fato de eu não deixar o Espírito Santo de Deus, ele tomar, às vezes ele quer fazer alguma coisa e a gente não deixa, irmão. Então quem edifica a igreja é o Espírito Santo. O Espírito Santo distribui os dons. O Espírito Santo intercede por nós. Romanos 8, 26 e 27. Indo para o final. Romanos 8, 26 e 27. E da mesma maneira, também o Espírito Santo ajuda as nossas... Quem ajuda você nas suas fraquezas? O Espírito Santo. Porque não sabemos o que havemos de pedir, como convém. A gente não sabe o que vai pedir para Deus, mas olha ali. Mas o Espírito intercede por nós, com gemidos inexprimíveis. Então o Espírito Santo, ele é uma pessoa tão importante que quando você está fraco ali, você está orando, Deus me muda, me ajuda, Deus, eu não tenho força, Ele intercede por você com gemidos. O que é gemido? É chorando com você. Ele sentir a tua dor, Ele é do teu lado. Então por isso que na tua fraqueza, quando você fala assim, todo mundo, não, o Espírito Santo do Senhor está com você. Chore, Ele está chorando com você. Sabe o momento que você vê algo de Deus aqui no olhar? Faz quanto tempo que você não sente a presença de Deus? Faz quanto tempo que você não chora na presença de Deus? Que você escuta o louvor, você ouve alguma coisa e você sente aquilo, irmão. Isso é tão gostoso. Eu estava vendo um culto ao vivo ontem, do ambiente onde eu pregava, numas vigílias que eu estava ali. Eu estava vendo uns irmãos cantando ali, mas não teve, eu no meu sofá, só eu sozinho ali. Irmão, não tem como. Naquele momento, o Espírito Santo do Senhor já me encheu ali, me alegrei, glorifiquei ao Senhor do outro lado. Faz quanto tempo que você não chora na presença de Deus? Ou vou fazer diferente, você já chorou na presença de Deus? Você tem experiências com Deus, ao ponto de falar, não, Deus está aqui do meu lado. Foi Deus que colocou as mãos, foi Ele. É isso que o Espírito Santo quer ter com você, experiências.
Ele quer te dar experiências. Não só do que eu estou falando, mas de ouvir falar, de você andar com Ele. Antes eu te ouvia de ouvir falar, agora não. Agora é porque eu estou andando com o Senhor todo dia. Tenha experiência com Ele. Ele quer te dar experiências. O Espírito Santo e o fruto do Espírito. E aqui é o final. O penúltimo é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Jesus advertiu severamente sobre a blasfêmia contra o Espírito Santo. Mateus capítulo 12, versículo 31 e 32. Mateus capítulo 12, versículo 31 e 32. Portanto eu vos digo, Jesus falando, todo pecado e blasfêmia se perdoará aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo de Deus, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada aos homens. Próximo. E se qualquer disser alguma palavra contra o Filho do Homem, se lhe há perdoado. Mas, se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado, nem neste século, nem no futuro. Você está entendendo quanto é precioso o Espírito Santo? Você está entendendo que Ele é o teu fiel amigo? Você está entendendo por que Ele é um gemido? É como assim, Ele está ali com você nos momentos mais complicados da tua vida. É Ele que está com você. Você está entendendo agora? Jesus está falando, você pode falar de mim. Eu vou te perdoar, o Pai vai te perdoar. Você pode falar do Pai, mas do Espírito Santo não vai ter perdão. Nem nessa vida, nem na outra vida. Saia daqui sabendo da seriedade que é andar com o Espírito Santo de Deus. Comece a tua segunda-feira e aqui um conselho para você. Acorda e fala, Espírito Santo, anda comigo hoje. Se você vai dirigindo, entra no teu carro, fala assim, Espírito Santo, senta comigo aqui hoje. Você está lá na escola, está aquela bagunça aí, fala assim, Espírito Santo, vem comigo. Você está lá limpando, irmã, a tua casa, sofrida, está lá limpando, está nas tuas agendas, lá do teu serviço. Fala, Espírito Santo, vem comigo. Vem comigo, Espírito Santo. Você vai almoçar? Almoça comigo. Você vai dormir? Fala, Espírito Santo, dorme comigo. O homem te abandona, o amigo te abandona, mas o Espírito Santo de Deus não vai te abandonar. Aleluia. Eu sinto a presença do Espírito Santo de Deus aqui. Eu sinto, irmão. Eu sempre falei na minha vida, o dia que eu for para a igreja e não sentir esse algo a mais, a igreja não tem sentido. Venha para a igreja. Eu falei, Jesus, eu não quero entrar da mesma maneira. Não. É melhor você estar assistindo o Super Bowl. É hoje o tal do Super Bowl, não é? Tem muito crente que não veio para ficar assistindo. Pastor, mas uma vez por ano. Pois bem, está trocando aquilo que é santo por profano. Eu não vou julgar salvação nessas escolhas, mas eu vou julgar prioridade. Lembra? Abrir mão de tudo. Rapaz, abriu mão de 3 milhões para estar perto de Jesus. E para ouvir uma palavra dessa, para te linkar mais próximo de Deus, eu troco ela fácil. E para fechar, o Espírito Santo de Deus e o fruto do Espírito. Gálatas 5, 22 e 23. E é aqui que nós vamos caminhar os próximos domingos. Mas o fruto do Espírito, esse fruto, o Espírito que agora você já sabe quem é. Ele está em você, amém? Repete comigo o amém sempre, tá? Ele está em você. Ele habita em você. Ele anda com você. E esse Espírito vai produzir frutos. E o fruto todo mundo vai ver. Quais são esses frutos? Amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. E aqui só informação. Amor, alegria e paz. Marque isso aí. Amor, alegria e paz estão ligados ao nosso relacionamento com Deus. Na divisão, amor, alegria e paz, elas estão ligadas
no relacionamento com Deus. Longanimidade, benignidade e bondade são frutos ligados aos nossos relacionamentos com o próximo. Então, os 3 primeiros: amor, gozo e paz, relacionamento com Deus. Nós vamos falar disso nos próximos domingos. Longanimidade, benignidade e bondade está interligado com o meu próximo. Fidelidade, que é fé, mansidão e domínio próprio são frutos ligados ao nosso relacionamento com nós mesmos. Os primeiros 3, relacionamento com Deus. O segundo 3, relacionamento com o próximo. E o terceiro, relacionamento comigo mesmo. Amém? Que Deus nos abençoe. Que Deus nos guarde. E comece essa semana diferente. Põe aí, faça esse o seu objetivo. Pare de viver como todo mundo normal. Não, comece a dar um passo maior. Amanheça amanhã, Espírito Santo. Quero ter uma experiência. Pede, irmão, pede uma experiência. Pede. Eu quero desafiá-los a isso. Pede uma experiência com o Espírito Santo. Espírito Santo, eu quero ter uma experiência que é só minha e tua. Pastor, isso é loucura. Não é, irmão. Jesus deixou isso para que nós vivamos, para que você saiba que tem alguém que está sempre ao teu lado a te ajudar. Que Deus abençoe você. Fiquemos de pé.